Oi, pessoal, já estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da nossa semana Last Meeting. Já vou começar aqui a nossa aula enquanto o pessoal está entrando. Vou compartilhar com vocês alguns conhecimentos aqui sobre a área da extensão de cílios e continuem nos nossos grupos, porque ao longo dessa semana a gente vai passar muitas informações para vocês e também aulas tanto comigo, Gabriela Contrucci, que sou educadora da Rastelli já há algum tempo, quanto com a Luana Rastelli. Então, a gente vai passar todas as informações no grupo e aí vocês vão poder acompanhar. Essa semana do Last Meeting, se vocês não sabem, ela já é uma semana tradicional aqui na Rastelli, que a gente compartilha conteúdos sobre extensão de cílios. A gente gosta muito de promover esse conhecimento sempre para a área da extensão de cílios. Quem conhece a marca sabe o quanto que a gente preza pela qualidade, e em relação a curso não poderia ser diferente. Então, essa semana aqui, a gente vai passar vários conteúdos gratuitos para vocês acompanharem. Vamos colocar também PDF no grupo para vocês terem aí para poder seguir depois, consultar. E a nossa ideia dessa semana, diferente de outras que a gente já falou um pouco sobre técnica, é falar um pouco sobre o mercado da extensão de cílios em si, porque a gente tem visto um crescimento muito grande desse mercado. Então, é uma procura cada vez maior, tanto de clientes para fazer o serviço, quanto de profissionais. E o que a gente espera é poder contribuir sempre para que esse mercado cresça de uma forma cada vez melhor. O pessoal está entrando aqui, às vezes eu vou ter que dar uma parada para aceitar, mas eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. E, de qualquer forma, tem um chat que vocês podem interagir comigo. Então, se quiserem falar de onde vocês são, se vocês já trabalham com extensão de cílios, o quanto que vocês conhecem da área, tá? E a gente vai começar aqui com essa aula, que ela parece até um pouco básica sobre a extensão de cílios, mas vocês vão ver que ajuda bastante em relação a já começar a entender, caso eu seja uma iniciante ou caso eu queira ingressar no mercado da extensão de cílios, qual que é mais ou menos o caminho que eu tenho que trilhar e principalmente como fazer eu conseguir ter uma cartela de clientes fiel, porque é isso uma das coisas mais importantes, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Deixa eu só. Deixa eu só liberar aqui e a gente já começa a falar. Então, aqui vocês estão vendo a minha tela. Deixa eu colocar aqui.
Pronto. Acredito que assim vocês estejam vendo a minha tela. Então, essa primeira aula, como eu estava falando para vocês, ela é uma aula sobre as oportunidades no mercado da extensão de cílios. Existem várias possibilidades para esse mercado, que é um dos que mais cresce na área da beleza. A gente sabe que o mercado da extensão de cílios é um mercado relativamente novo. Então, por ele ser relativamente novo, ele ainda tem muita possibilidade de crescimento. Quando eu comparo com alguns anos atrás, poucos anos mesmo, coisa de 3 anos atrás, é gritante a diferença de profissionais que tem hoje no mercado em relação a profissionais de 3 anos atrás. E aí vocês podem me perguntar assim, Gabi, mas isso então é ruim, né? Porque quer dizer que o mercado já está saturado? Não, por quê? A gente vê que cada vez mais, ainda bem, tem profissionais buscando qualidade, então fazer cursos bons, materiais bons para utilizar nos procedimentos, e que isso faz também as clientes terem mais confiança. Porque antigamente, por mais que a gente tivesse um mercado menor, que fosse mais concentrado, né? Então, poucas profissionais ali, que às vezes elas atendiam muitas clientes, mas muitas profissionais não eram tão bem qualificadas. E isso fazia com que, às vezes, a cliente saísse quase que traumatizada do atendimento, porque acabava com os cílios danificados, ou mesmo não gostava do mapeamento, ou o que quer que seja. E isso era muito prejudicial para o mercado como um todo, né? Porque se eu estou ali trabalhando com uma cliente que ela vai sair traumatizada, não quer mais fazer extensão de cílios, ela vai falar para a amiga dela, e aí vai virando quase um telefone sem fio ali de informação errada sobre o mercado e acabava afastando as clientes. Então, hoje, apesar da gente ter muito mais gente trabalhando com a extensão de cílios, a gente tem essa questão de que eu tenho uma procura maior, porque as clientes confiam muito mais e as profissionais são mais qualificadas. E fora isso, a gente teve aí na pandemia, né, a questão da máscara, da evidência para os olhos, que fez as mulheres perceberem o quanto que os cílios muda a autoestima e muda a beleza e passaram a procurar ainda mais as extensões. Antigamente a extensão de cílios era uma coisa muito de luxo, né, muito exclusiva, que hoje, graças a Deus, não é mais, mas ainda é um cuidado, né, é uma coisa de certa forma supérflua. Então, ainda é visto como esse cuidado realmente da mulher com ela mesma, uma coisa que é prazerosa aí fazer a extensão de cílios, e por isso que a gente vê essa procura cada vez maior e tanta possibilidade aí de crescimento para quem está ingressando na área da extensão de cílios, né? Aqui, eu não sei se está dando para vocês verem, depois eu vou compartilhar com vocês no grupo, mas aqui eu tenho uma foto minha e da Luana Rastelli, na última Beauty Fair que teve agora esse ano, que foi a primeira feira, né? A Beauty Fair é uma feira muito grande, é a maior feira de beleza da América Latina, que acontece aqui em São Paulo, e foi a primeira feira desse porte para o segmento da beleza que a gente teve pós-pandemia, e a gente já viu o quanto que a procura pela extensão de cílios, de produtos, de pessoas procurando curso, o quanto que voltou ainda maior. Então, por isso que eu falo para vocês, esse mercado está crescendo muito, e para quem ainda não trabalha com a extensão de cílios e quer ingressar, é uma ótima possibilidade, porque você pega aí esse mercado crescendo e nesse momento tão bom que é de uma melhora na qualidade dos serviços e, consequentemente, de clientes procurando esse serviço com uma qualidade boa e querendo fazer cada vez mais os procedimentos. E as possibilidades para a extensão de cílios são muitas. A gente tem possibilidade de trabalhar com atendimento, ou seja, tanto se você quiser montar o seu estúdio, quanto se for trabalhar
num salão, trabalhar a domicílio, é possível sim trabalhar a domicílio, tem aquela questão de quando você aprende a trabalhar com a extensão, de ver a variação da umidade, da temperatura, mas dependendo da região onde você trabalha, é totalmente possível que com as próprias condições do ambiente você consiga trabalhar, ou que com mínimos ajustes você consiga ter um bom resultado em relação à retenção, né, a durabilidade do trabalho, mesmo atendendo a domicílio, que a grande vantagem seria não ter o custo de um espaço, apesar da desvantagem do deslocamento, do desconforto ali, mas é uma super possibilidade que cresceu muito durante a pandemia, porque muita gente passou a querer ser atendida em casa e ver o quanto que isso é bom, né? Da mesma forma como os cursos online e o trabalho home office para muita gente virou uma realidade, na nossa área não é diferente, e esse atendimento a domicílio se popularizou ainda mais. E aí a gente tem o tradicional, que é trabalhar num salão de beleza, que, como eu falei para vocês, como a procura está muito grande, é possível, às vezes, você trabalhar em mais de um salão, e o salão que não tem esse serviço ainda está perdendo cliente, com certeza, porque todo mundo está procurando. E ter o próprio espaço é uma possibilidade para quem quer investir, e tem muitas vantagens em você ter o seu próprio espaço, mas também tem aqueles desafios, né, de empreender, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui, mas tem alguns desafios aí que tem que ficar de olho, mas continua sendo uma oportunidade excelente. Fora isso, para trabalhar com a extensão de cílios, existe a possibilidade, quando você já avançou um pouco na carreira, de trabalhar com os cursos, seja os cursos presenciais, mudou aqui, seja os cursos presenciais quanto curso online. É claro que realmente tem que ser numa hora que você já tem a segurança do seu trabalho para transmitir ali o seu conhecimento, mas é uma forma super rentável de trabalhar, de lidar com a profissão, e é claro que ali você tem que ter a sua metodologia, você já tem que entender bastante do assunto para poder repassar isso, né? Mas eu costumo falar que a área da extensão de cílios é um mundo novo, um mundo totalmente diferente do que quando a gente olha de fora, não imagina o quanto de coisa que existe para extensão de cílios, o quanto de produto diferente, o quanto de tipo de técnica, enfim, forma de apresentar isso para cliente. É uma infinidade de coisas, e é por isso que tem tanto curso, que tem tanto evento, tanta palestra, que ainda bem também estão voltando agora, depois da pandemia, né? Então, a extensão de cílios, ela possibilita muito facilmente, mesmo se você está começando, a fazer viagens, se você tiver disponibilidade, a conhecer gente que você nunca imaginou, de repente você está cheio de amiga aí da área, que vai encontrando num congresso, num curso, numa coisa, num evento, e não para de acontecer coisas se vocês forem procurar nas cidades maiores, né, nas capitais de cada estado, com certeza tem algum evento acontecendo todo mês. Então, tem muita possibilidade mesmo de conhecer gente, de participar das coisas, e a partir do momento que você já tem experiência no mercado, por que não participar como um palestrante, de repente, né? E ser visto ali como uma autoridade no assunto, conhecer mais pessoas e transmitir também o que você sabe. E fora isso, uma possibilidade muito bacana do mercado da extensão de cílios, que a gente às vezes não sabe disso quando está começando, são os campeonatos. Os campeonatos, eles têm a chance de vocês ganharem prêmios, tanto em dinheiro quanto em produto, e tem cada vez mais categorias, mesmo para quem está iniciando,
Então, assim, é claro que eu estou falando aqui com vocês e muitas pessoas, às vezes, nem trabalham com a extensão de cílios. Eu estou querendo passar uma visão geral no que vocês podem atuar na carreira, ao longo da carreira toda, né? Então, desde o começo até vocês terem mais experiência. E os campeonatos, eles são uma ótima possibilidade de atuação. Tem pessoas que são focadas só em campeonato, praticamente, até porque quando vocês começam a atuar no mercado dos cílios, vocês percebem que existe uma diferença entre o cílios comercial, que a gente faz para cliente ali, que ele tem, que eu não posso ficar muitas horas ali com a minha cliente, e que ele tem que sair bonito, mas não milimetricamente perfeito, e tem os cílios de campeonato, que já é diferente, que eu tenho ali um tempo um pouco maior, muitas vezes, que eu tenho alguns detalhes, algumas coisas que eu tenho que ticar ali da minha lista para poder ter um resultado que vai ser aprovado ali no campeonato, ou que me faça poder pelo menos concorrer ali entre os melhores. Então, tem uma diferença entre esses dois tipos de trabalho, né, o trabalho comercial e o trabalho de campeonato, mas que continua sendo uma possibilidade de atuação, né, lidar com isso dos campeonatos e fora que você poder se tornar uma referência naquela categoria que você está participando, se ganhar um campeonato e mostrar o seu trabalho, e acho que também o mais bacana do campeonato é colocar o trabalho à prova, porque ali você tem profissionais super qualificados e com uma experiência muito grande que estão olhando para o seu trabalho e apontando coisas que têm que ser mudadas e melhoradas, e que às vezes no dia a dia, ou você fazendo uma cliente, você não vai perceber que você erra e que você pode melhorar. Então, os campeonatos, eles são uma possibilidade maravilhosa. E aí, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui esse slide. Foi. Dentre essas possibilidades que a gente tem, então eu trouxe aqui para vocês duas fotos. Quando a gente trabalha com cílios, a gente pode trabalhar oferecendo estilos diferentes, intensidades diferentes para a cliente. E aqui nessa primeira foto, do lado esquerdo, eu tenho um cílios que foi feito pela Cláudia Rastelli, que é educadora da Rastelli também, e ele foi feito com o fio W, que a gente tem em linha. O fio W, como outros fios tecnológicos que tem de outras marcas, né, porque tem Y, tem W, tem um monte de tipo aí de letra diferente, mas que o principal desse fio é que ele tem uma abertura na ponta, e na outra extremidade ele tem a base fina, como se fosse de fio a fio, então isso possibilita, mesmo quem está começando na área, alcançar um efeito mais volumoso, e tem atraído muita cliente. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é que, assim, tem muita gente que pensa, eu vou começar nessa profissão que vai demorar muito tempo para eu ter um retorno, ou para eu fazer, eu converso sei lá, às vezes atendo sobrancelha e sei que tem gente procurando no salão que eu trabalho sobre extensão de cílios, mas querem que faça cílios volumoso. E aí eu não consigo trabalhar com cílios volumosos no começo, porque eu só vou saber o fio a fio. Com esses fios tecnológicos, a gente tem a possibilidade, mesmo sendo iniciante, de conseguir um resultado tão cheio quanto esse, tão bonito quanto esse, e oferecer isso para cliente. Então, são realmente muitas possibilidades. E fora isso, a gente tem aqui do lado direito essa parte dos trabalhos artísticos. É claro que aqui é uma foto super elaborada, de campeonato, tudo, mas a criatividade realmente não tem limite na extensão de cílios, tanto para os trabalhos comerciais, na verdade, porque vocês podem inovar, a Copa do Mundo está aí, né, para todo mundo fazer coisa diferente e querer colocar cílios colorido, quanto nesses trabalhos artísticos de campeonato, que às vezes valem prêmios super legais e valores mesmo altos, principalmente se você concorre, mesmo em campeonato online fora do Brasil, e num nível já que tenha uma experiência melhor, né? Mas é uma possibilidade incrível também trabalhar e fazer todo
uma produção artística em cima de uma coisa que é os cílios, que é tão o detalhe, né? Então, aqui eu quis mostrar para vocês essas duas possibilidades aí que a gente tem, mas para vocês entenderem que é muito amplo, que tem muita coisa para fazer, que desde o fio a fio de um efeito até ter uma coisa mais, um trabalho artístico, né? E aí, agora eu quero, já que a gente está falando do mercado da extensão de cílios, falar para vocês um pouco sobre algumas vantagens que a gente vê quando pensa, né? Será que vale a pena entrar nessa profissão? E também alguns desafios para vocês pensarem, e aí vocês podem me dizer se isso faz sentido ou não para vocês. Mas o que eu quero fazer aqui todo mundo entender é que a gente tem, em relação às vantagens, muitas possibilidades realmente de trabalhar com a extensão de cílios, e a questão da liberdade é uma coisa, é um valor assim que atrai muita gente que quer trabalhar com cílios, porque você vai realmente ter uma liberdade que nenhum trabalho CLT ou algo assim possa te oferecer, porque você tem a possibilidade de conseguir salários altos, de profissões, às vezes, que são muito mais... Opa, peraí que eu voltei. De profissões que são muito mais tradicionais. Tem gente ganhando muito mais que médico fazendo cílios, e não digo nem dando curso, mas em atendimento. Está atendendo muito? Está atendendo muito. Mas está fazendo um salário muito alto comparado com profissões que são tradicionais mesmo, né? Então, assim, a gente tem essa possibilidade, e a liberdade financeira é uma coisa que pode ser alcançada, fora a liberdade geográfica, liberdade de horário. Então, você fazer os seus próprios horários, você ter a chance de atender em qualquer lugar, atender no bairro que você quiser, na cidade que você quiser, desde que você saiba prospectar clientes, que você saiba trabalhar bem com o seu marketing, você vai conseguir alcançar esse resultado. O retorno é um ótimo retorno, porque o investimento é relativamente baixo comparado com outras profissões. Aqui, o que a gente investe? A gente investe num curso e investe nos materiais. E bora praticar, colocar isso para reverter em dinheiro, mesmo em modelo. Tem muita gente que já começa a cobrar em modelo um valor menor, mas começa a ter ali um retorno do que investiu. Então, esse retorno, ele costuma ser rápido e atrair muito. Como eu falei para vocês, os salários, eles podem ser tão bons quanto de profissões tradicionais, e é por isso que tem cada vez mais pessoas que estão abandonando as profissões tradicionais e mudando de área e vindo para essa área da extensão de cílios. Ter esse contato com as clientes também é muito gratificante, porque a gente vai trabalhar com uma coisa muito delicada, que é a autoestima das mulheres. E, às vezes, só de colocar os cílios, por você já parecer que está maquiada, por abrir o olhar, já faz uma diferença tão grande na autoestima daquela mulher, que ela se sente a mais bonita e a mais feliz, e parece que a gente põe os cílios, já abre aquele sorriso no rosto da pessoa. Então, isso também é ótimo, e é muito uma vantagem, assim, que todo mundo percebe quando entra nessa área. E fora isso, como eu falei para vocês, o mercado da extensão de cílios está crescendo muito. Então, a gente tem aí cada vez mais profissionais qualificados, cada vez mais profissionais que vão fazer esse mercado crescer ainda mais. Mas nem tudo são flores, e a gente tem aí alguns desafios para conseguir ter bons resultados nessa área da extensão de cílios. Um desafio muito importante de ser lembrado é que a liberdade de ter horário, a liberdade de eu ser minha chefe, entre aspas, ela requer muita organização. Então, para
me dá a possibilidade de ali ter os meus horários e tudo mais, eu preciso me organizar tanto em relação a atendimentos, a saber que não vai ter ninguém ali te cobrando, que é você com você mesma, que vai depender de você, isso é um desafio enorme, e se organizar no sentido de que às vezes pode ser que tenha um mês que você está cheio de cliente, agenda lotada, ganhando um monte, e no outro mês pode ser que o movimento seja ruim, e você tenha que segurar as pontas, então isso requer também muita organização financeira, principalmente para quem está começando e ainda não tem uma base de clientes muito sólida, né? Então, aqui a gente tem que ter esse cuidado de sempre se organizar para conseguir se dar bem aí na profissão. Outra coisa que é um desafio é a habilidade, porque tem gente que acha que é super fácil fazer extensão de cílios, e assim, eu não estou dizendo para vocês que é difícil, que é impossível, mas requer ali que você treine muito, que você consiga enxergar bem o que você está fazendo. Então, tem muita gente que descobre que tem que usar óculos quando começa a trabalhar com a extensão de cílios, e a gente precisa entender que é um trabalho minucioso, que tem que ter muita paciência para poder desenvolver isso da forma certa. Lidar com o público e empreender são outros dois desafios grandes, porque lidar com o público a gente lida com a expectativa de uma pessoa que às vezes a gente não conhece e que às vezes está num dia ruim e que nada vai ficar bom e a gente tem que saber lidar com aquilo e atender essa pessoa, entender o que ela está falando sem muitas vezes ela de fato falar. A gente tem que quase ler ali os sinais que a pessoa dá, entender a personalidade. Vocês fazendo um curso bom, é claro que vocês vão entender tudo isso. Quando a gente fala de extensão de cílios, por exemplo, tem muito a ver com visagismo. Deixa eu só fechar aqui. Tem muito a ver com visagismo. Então, a gente acaba entendendo que o todo da pessoa faz a diferença para eu poder ter um bom trabalho. E empreender, claro, tem todos aqueles desafios do empreendedorismo, mesmo principalmente para um negócio que está começando. Como eu coloquei aqui para vocês, ser a própria chefe é maravilhoso, ser o próprio chefe. Agora, a gente tem que entender também que muitas vezes eu vou ser, além de meu próprio chefe, eu vou ser a minha própria secretária, minha própria faxineira ou o setor de marketing, quando você vê, você é tudo e tem que dedicar muito tempo. Então, é aquela coisa que todo mundo fala de empreender, né? Se engana quem pensa que trabalhando CLT 8 horas ali, eu vou trabalhar por mim, que eu vou trabalhar menos. E se você vai trabalhar menos, vai depender se você tem uma boa reserva financeira, porque ali no começo você vai acabar trabalhando muito mais até se organizar, até ter a clientela fixa, então é muito relativo isso daí do trabalhar menos e empreender tem alguns desafios aí que tem que ser levados em conta. E aí aqui, deixa eu só... Aqui eu coloquei para vocês também um pouquinho do que é ser um profissional de sucesso, como que a gente vai trilhar esse caminho, né? Então, a primeira coisa para você ser um profissional de sucesso na área da extensão de cílios é investir na sua técnica, na sua capacitação técnica. Ou seja, de novo, buscar um bom curso, executar bem o que você aprendeu. Quando durante a pandemia, a gente teve muito curso aí que lançou e que as pessoas não prezavam pela qualidade. A gente vai abrir de novo as vagas para o nosso curso Start Online de Fio a Fio, e é um curso que tem mais de 40 aulas, são horas e horas de material, que eu já falei, quem assistir, tiver paciência de ouvir ali, o curso inteiro vai sair sabendo muito da extensão de cílios, porque a gente fez questão de passar tudo nos mínimos detalhes, e a gente sabe o quanto que um curso online, às vezes, é difícil por causa disso, porque a pessoa não vai ter aquela preparação técnica tão boa. E é muito importante para você alcançar sucesso na profissão que você tenha essa base técnica de excelência. Então, investir em conhecimento é o primeiro passo. Depois, praticar muito, praticar em modelo, praticar no tempo livre. Quando eu vou começar a trabalhar com volume russo, montagem de fã tem que ser assim, estou com tempo livre e vou ficar montando fã, porque senão você não consegue executar isso ali na hora da cliente, que a cliente está se mexendo, que você está
nervosa, tá com pressa e não consegue fazer o negócio fluir porque você não treinou o suficiente. Marketing também é muito importante para um profissional de sucesso, então a gente tem aí as redes sociais à nossa disposição, investir muito nas redes sociais, em aparecer, em não só redes sociais, eu vou ter que, eu não sou muito do Instagram, eu tô tentando aceitar aqui uma pessoa. Eu não sou muito do Instagram e eu vou ter que agora fazer live, postar, não sei o quê. Não, não necessariamente. Você pode usar outro tipo de marketing, WhatsApp, falar com as clientes, mas assim, o que eu quero dizer sejam vistos ali e de alguma forma usem a internet sim como uma vitrine para vocês. E outra parte muito importante de um profissional de sucesso é aquele que consegue fidelizar os clientes. E para a gente conseguir chegar nessa fidelização de cliente, é muito importante caprichar no atendimento e em outras coisas aqui que a gente vai ver. Então, eu separei para vocês alguns passos para essa fidelização dos clientes. Qual que seria o primeiro passo? Essa excelência no atendimento. Nada adianta você, sei lá, ter um preço atrativo, fazer promoção toda hora, dar cafezinho no seu espaço ser lindo, se o seu atendimento é uma porcaria. A cliente saiu de lá com os olhos irritados. Nossa, quantas vezes eu já ouvi falar de lugares lindos, caros, o máximo que você fala assim, ai, nossa, aquela famosa vai ali. E a pessoa vai ser atendida lá no lugar e sai, os cílios caem na semana seguinte, sai com o olho super irritado. Então, nada adianta você ter um super lugar ou um super serviço se você não tem um atendimento, uma qualidade da sua técnica, de novo, né, boa. Então, por isso, invisto em conhecimentos, invistam em praticar bastante, em usar bons produtos, marcas que vocês conheçam, que vocês confiem. Outro passo muito importante para a fidelização de cliente é surpreender o cliente, né? Quando a gente, principalmente nesse mercado da extensão de cílios, como eu falei para vocês, é uma coisa supérflua. Então, quando a mulher vai lá querer fazer a extensão de cílios, ela quer ser bem cuidada. E a gente pode surpreender, até no sentido, eu por muitas vezes fiz isso, de anotar na ficha de anamnese, olha, essa cliente aqui, ela gosta de 3 gotinhas de adoçante. Quando ela voltava para fazer a manutenção, oi, fulana, você gosta de 3 gotas de adoçante, né? A pessoa se sente super especial. Olha que coisa boba, mas a pessoa se sente especial porque eu lembrei, entre aspas, que ela gosta de 3 gotas de adoçante. Poderia até lembrar, mas assim, eu anotei ali na ficha dela. E isso já faz toda a diferença para aquela pessoa. Ela está ali, ela está se sentindo valorizada, especial. Outra coisa para fidelizar cliente, ações especiais. Então, usar de cartão fidelidade, sabe? Vai preenchendo aqui, no fim você ganha uma aplicação, desconto em data comemorativa, desconto para cliente que é aquela cliente que ela quer participar de uma semana especial só para clientes que já fazem serviço, não cliente novo. Então, também vocês podem usar disso. O pós-venda é muito importante, então, falar com as clientes, perguntar, e aí, você gostou do atendimento? Você gostou dos cílios? Como é que tá? Caiu muito? O que, que você achou? Me dá uma sugestão, você vai pegando intimidade com a pessoa, me dá uma sugestão, o que, que você acha que eu preciso fazer para melhorar? Você gostou aqui do meu espaço? Enfim, ter essa conversa nesse pós-atendimento faz toda a diferença. E uma coisa também que é muito, muito importante é se fazer presente. Então, ser lembrado, né? Quem não é visto não é lembrado. Se vocês aparecem sempre, e aí, de novo, você não precisa ficar fazendo live no Instagram, vocês não precisam ficar postando, sempre se postar melhor, maravilha, mas tem gente que não é o perfil. Eu sou uma delas que às vezes eu não tenho muito perfil de ficar postando. Mas as minhas clientes não esquecem de mim. Estou sempre falando, oi, tudo bem? Olha, fui ali naquele lugar, lembrei de você. Como é que tá o cílio? Já não está na hora da manutenção? E assim vai. Então, ser lembrado sempre é muito importante para que vocês tenham clientes que retornam para aquele seu atendimento. Essa aula que é meio corridinha, a gente tem limite de tempo aqui no Zoom, ela é mais para vocês se apaixonarem também, ou se darem a chance de apaixonar
se apaixonar pelo mercado da extensão de cílios, que, de novo, é um mercado que está crescendo muito, que tem muita possibilidade, que eu tenho certeza que quem conseguir entrar e quiser participar e acompanhar a gente nessa semana do Last Meeting, vai ver o quanto de coisa legal que a gente tem para contar ainda para vocês. Então, amanhã a gente vai disponibilizar uma aula com a Luana Rastelli sobre os principais erros da profissional da área da extensão de cílios. A gente vai falar sobre custos, investimento, sobre como ingressar, como você sair do zero e se aprofundar aí na carreira. E eu tenho certeza que se vocês se derem a chance de entender mais sobre o mercado e de praticar, né, quem já está fazendo parte, se atualizar, praticar bastante, vai ver o quanto de possibilidade boa que tem para a nossa área. E eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar lá no grupo, colocando todas as informações, eu vou compartilhar com vocês essa aula, então acompanhem aqui, porque a gente quer muito passar para vocês todo esse conteúdo. Um beijo enorme, boa noite, muito obrigada pela companhia de vocês, e a gente se vê amanhã, tem a aula da Luana, e a gente se vê ao longo dessa semana. Um beijão!